Olá! Hoje a gente vai mergulhar no que são os direitos humanos e entender como um conjunto de ideias se transformou em leis que, na teoria, protegem a todos nós. Bom, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. A gente ouve falar de direitos humanos o tempo todo, certo? Mas são só ideais? Palavras bonitas no papel ou eles têm algum poder de verdade? E a resposta é bem direta. Não, não são só ideias. Pela lei, direitos humanos são, na verdade, títulos. Pensa assim, é como se fosse um direito de propriedade que cada pessoa tem só pelo fato de existir. É uma garantia que pode ser cobrada de um governo e que tem o respaldo da lei. Para a gente entender isso melhor, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. A gente começa pela base de tudo, que é a dignidade, depois vamos ver como os direitos foram evoluindo, como eles viraram lei, qual é o sistema global que os organiza e, por fim, como os países podem ser responsabilizados. Então vamos lá para a nossa primeira parte. Tudo, absolutamente tudo, começa com um conceito central, uma ideia muito poderosa: a dignidade da pessoa humana. E essa citação resume tudo de um jeito brilhante. Dignidade não é algo que você ganha ou conquista, é uma qualidade que já vem com a gente. Sabe? É como um escudo que nos protege de qualquer tratamento humilhante e que também garante o básico para a gente conseguir sobreviver. É isso. Dá para pensar na dignidade não como mais um direito, mas como o chão, o alicerce onde todos os outros direitos são construídos. Sem ela, nada mais para em pé. Certo, mas se a dignidade é a base, como é que surgiram tantos direitos diferentes? Bom, isso foi acontecendo com o tempo, em etapas, que os especialistas chamam de dimensões. Olha que interessante a evolução disso. As três primeiras dimensões foram inspiradas lá no lema da Revolução Francesa. Primeiro veio a liberdade, focada nos direitos de cada um. Depois, a igualdade, olhando para as necessidades sociais, tipo saúde e educação. Aí veio a fraternidade, com direitos que são de todos, como a paz e o meio ambiente. E mais recentemente, outras dimensões foram surgindo para dar conta dos desafios do mundo de hoje. Ok. Mas como é que uma ideia, mesmo uma tão importante como a liberdade, vira algo que um governo é obrigado a respeitar? É aqui que acontece o grande pulo, da filosofia para a lei. E essa tabela mostra a diferença de um jeito bem claro. Uma crença moral é algo que a gente espera que as pessoas sigam. Já um direito legal, bom, aí a história muda. É algo que os estados precisam seguir. É a transformação de uma boa intenção numa regra com força de lei que pode ser exigida na justiça. E essa transformação só é possível por causa de um sistema maior, o direito internacional. Ele funciona como um grande manual de regras sobre como os países devem agir, não só entre eles, mas também com as pessoas que vivem em seus territórios. E é importante entender que o direito internacional não é só sobre guerra e paz ou acordos comerciais. Existe um ramo dele, o Direito Internacional dos Direitos Humanos, criado com um propósito bem específico: proteger a vida, a saúde e a dignidade das pessoas. E de onde vêm essas leis internacionais? Elas nascem principalmente de duas fontes. A primeira são os tratados, que funcionam como contratos assinados entre os países. A segunda são os costumes, práticas tão comuns e aceitas por todo mundo que acabam virando lei. Certo, mas um manual de regras não adianta muito se ninguém fiscaliza, né? Então, o que acontece se um país simplesmente ignora essas obrigações internacionais? E aqui tem um ponto fundamental. Nesse jogo, a regra internacional vale mais. Um país não pode chegar e dizer: "Ah, mas a minha lei aqui dentro me permite fazer isso." Se ele assinou um tratado internacional, ele se comprometeu a seguir aquela regra. Ponto final. Para definir a responsabilidade, o teste é bem direto. Primeiro, a ação ou até a falta de ação pode ser ligada ao Estado. Foi um agente do governo que fez, por exemplo? Segundo, essa atitude violou uma regra internacional que aquele país tinha prometido cumprir? Se a resposta for sim para as duas perguntas, então o Estado é sim responsável. E quando um Estado é considerado responsável, ele tem a obrigação de reparar o dano. A ideia da reparação é tentar, na medida do possível, apagar as consequências do que foi feito de errado e voltar à situação como ela era antes da violação. Isso tudo nos traz a uma última reflexão, que é um pouco provocadora. A gente viu que existe todo um sistema, da ideia de dignidade até regras para punir quem as desrespeita. Mas, se tudo isso existe, por que a gente ainda vê tantas violações de direitos humanos pelo mundo? A distância entre o que está no papel e a realidade, bom, esse continua sendo um desafio gigantesco para todos nós.